Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira, um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama ontem, às 9h15 da noite, na Arena da Amazônia, em Manaus. O Vasco enfrentou a equipe da Audax e conseguiu sair com a vitória pelo placar de 1-0. Um placar de fato magro, porém que não reflete aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas. Um Vasco que marcou apenas um gol, porém criou muitas chances. Um Vasco que saiu ontem da Arena da Amazônia apenas vencendo pelo placar de 1-0. Mas olha, vascaíno, poderia ter com tranquilidade vencido o jogo de ontem por 2, 3, 4, 5. Foram muitas chances desperdiçadas, que mais do que nunca evidencia o seguinte: o Vasco precisa com urgência trazer reforços para dentro do seu elenco. Assunto, inclusive, comentado, pelo Emiliano Dias, técnico auxiliar, que esteve presente na coletiva de ontem e novamente tocou nesse assunto sobre a necessidade de reforçar esse elenco Cruz Maltina. A gente vai falar sobre isso, falar sobre a partida de ontem, falar sobre Pedro Henrique, o atacante do Internacional que negocia hoje com o Vasco ontem. Colocou uma imagem nas suas redes sociais assistindo a partida do Vasco. Está cavando uma chegada à colina histórica. Além disso, muitas outras informações deste Acorda Vascão, que já chega aí muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês, para que você aí não perca nada se tratando de Vasco. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque, é claro, temos muitas notícias e eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão com vocês, falando sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e Audax, pois às 9h15 da noite, para mais de 21 mil torcedores presentes na Arena da Amazônia, Vasco venceu a equipe do Audax, atual lanterna do Campeonato Carioca, com nenhum ponto conquistado. 7 partidas, 7 derrotas. 7 partidas, nenhum gol marcado. O Vasco venceu essa equipe pelo placar de 1-0. Porém, uma partida que não reflete aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas. Ou melhor, um resultado que não reflete aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas. Pois o jogo terminou com o Vasco tendo 68% da posse, enquanto o Audax apenas 32%. A partida terminou com o Vasco chegando 26 vezes ao gol do Audax, enquanto o Audax apenas 8 vezes ao gol do Vasco da Gama. E é claro, as chances do Vasco foram muito mais claras do que o Audax. Todas as 8 vezes que o Audax chegou ao gol do Léo Jardim, nenhuma levou perigo. Todas as chances claras, assim, aliás, todas as chances, pois nenhuma clara, todas elas aconteceram em chutes de fora da área, uma bola espetada que sobrava, bola alçada dentro da grande área. Apenas isso não conseguiu passar aí desse momento de relances durante 90 minutos a equipe do Audax contra o Vasco da Gama na noite de ontem. O Vasco já não. O Vasco criou, o Vasco partiu para cima, o Vasco amassou tecnicamente a equipe ontem do Audax. Acompanhei até o jogo, Eu sou muito aberto aqui com vocês, é muito legal. Acompanhei a partida de ontem ao lado do meu pai. Ontem foi aniversário dele, há muito tempo que eu não consigo acompanhar jogos com meu pai. E ele não vê jogos do Vasco há muito tempo. Ele até chegou a comentar: caramba, tá um Vasco diferente, um Vasco que não deixou o Audax respirar. A gente pode reclamar que foi um placar magro, de fato foi. O Vasco venceu apenas pelo placar de 1-0, mas o Vasco ontem não deixou o Audax jogar. Medel e o Léo, que eram a dupla de zagueiro do Vasco da Gama ontem, era a dupla de zaga, melhor dizendo, do Vasco ontem, eles jogaram durante quase todos os 90 minutos do meio campo para frente. A linha ali que eles estavam fazendo da última linha do Vasco da Gama era na linha do meio de campo. Eles pegaram o mapa do calor do Léo e do Medel na noite de ontem. Muito provavelmente o mapa de calor vai apontar que esses dois atletas atuaram muito mais no segundo terço do campo, que é ali,
bem no setor de meio, realmente, do que no setor defensivo. Por quê? Porque o Vasco apertou, o Vasco jogou com linhas altas, o Vasco espremeu o Audax dentro do seu sistema ofensivo. E para o meu pai, que não costuma ver jogos do Vasco, e acredito que não deve ter visto, inclusive, nenhum durante esse ano, acredito eu que apenas do Flamengo, e olhe lá, não está acostumado com esse Vasco. Meu pai costuma tirar férias assim no período do início do ano, então eu costumo ir em jogos do Campeonato Carioca com ele. É realmente o período em que eu mais curto com meu pai jogos do Vasco da Gama nos estádios. E a gente foi muito, inclusive, no Campeonato Carioca lá de 2022, onde o Vasco da Gama estava na Série B do Campeonato Brasileiro e montou aquele elenco de reconstrução com o Edmar, com o Anderson Conceição, com o Nenê. A gente foi em muitos jogos ali daquele primeiro semestre do Vasco. E o Vasco, naquele ano de 2022, passava aperto para a Portuguesa. O Vasco, naquele ano de 2022, passou o aperto dentro de São Januário, para equipes como Bangu, para equipes como Volta Redonda, para equipes como Nova Iguaçu. O Vasco em 2022 nem sequer chegou a se classificar para a fase final do Campeonato Carioca. O Vasco hoje sobrou contra o Audax. Isso tem que ser um motivo não de comemoração, mas um motivo para o torcedor vascaíno, no mínimo, parar e pensar e falar: as coisas pelo menos estão evoluindo. Se há 2 anos atrás a gente enfrentaria esse Audax e poderia até perder, hoje pelo menos a gente enfrenta esse Audax e consegue ser superior ao adversário. Um placar magro, inegável. O Vasco tinha que fazer mais gols e chances foram criadas, o que só evidencia ainda mais a necessidade de contratar. Mas o Vasco foi muito superior à equipe do Audax nessa noite de ontem. E quem falou exatamente sobre a superioridade do Vasco da Gama dentro das 4 linhas foi o auxiliar técnico Emiliano Dias. Então dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano após a partida de ontem em Manaus. No es difícil que fiquemos satisfeitos después de un juego, mas porque sabemos la cualidad del grupo, lo que puede dar. De 26 finalizaciones que a gente tuvo, fue poco, mas el comienzo del año, vamos a seguir trabajando, mas ficamos muy contentos con el grupo porque se mostró una solidez que en los últimos juegos de Flamengo para cá se mostrou e estamos contentes. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, Emiliano Dias deixou muito bem claro, né, que realmente é difícil ficar satisfeito pelo resultado, mas deixou bem claro que sabe da qualidade e o que o grupo pode dar. Ainda cita, né, foram 26 finalizações. Além de falar sobre o elenco, a atuação de ontem contra a equipe do Audax, Emiliano também falou sobre a linda festa da torcida vascaína, pois se ontem, de fato, quem merece ser ovacionado, quem merece ser aplaudido, de pé inclusive, quem merece ser elogiado, é o torcedor vascaíno. Linda festa, desde o momento em que o elenco do Vasco chegou a Manaus, desde o momento que o elenco cruzmaltino saiu de dentro da Arena da Amazônia, o torcedor vascaíno fez valer a frase que está no nosso hino: de norte a sul deste Brasil. Uma linda festa, desde o momento em que o vascaíno desembarcou no aeroporto de Manaus na noite de ontem, até ontem também na Arena da Amazônia, para mais de 20 mil torcedores. Está aparecendo aí na imagem a vocês, né, o lance do gol do David, onde explode a Arena da Amazônia, realmente cheia de torcedores vascaínos. Ontem, um número de exatamente 21.995 torcedores estiveram presentes para acompanhar essa partida entre Vasco da Gama e Audax. E, é claro, Emiliano Dias falou também sobre essa linda festa do torcedor vascaíno na noite de ontem. E ele, inclusive, até citou de uma forma muito legal sobre o torcedor cruzmaltino. Ele disse assim, ó: foi uma recepção incrível. Fazia muito tempo que eu não vivia uma coisa assim. Foi emocionante. Ficamos impressionados com a torcida. Sabíamos que aqui era assim, mas uma coisa é saber e outra coisa é viver. É de arrepiar, torcedor vascaíno. O Vasco é de fato diferente. E Emiliano, mais do que nunca ontem, viveu na pele o que é o Vasco da Gama. La verdad que desde que llegamos aquí a Manaus fue una recepción increíble. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad fue emocionante. Ficamos impresionados con la torcida. Sabíamos que era así aquí, mas una cosa es saber, otra cosa es vivirlo. La verdad que ficamos muy contentos y sobre todo agradecer por el apoyo y por la torcida. Lo de la torcida hoje foi incrível. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, de fato, uma linda festa, torcedor manauara na noite de ontem, pelo menos, né,
diferente do que aconteceu em Uberlândia, no Parque do Sabiá, onde o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu ontem. Lá na Arena da Amazônia, o Vasco conseguiu sair com a vitória. Os 3 pontos importantes, que fazem com que o Vasco, nesse momento, na tabela do Campeonato Carioca, fique aí no G4. O Vasco hoje é o 4º colocado do Campeonato Carioca. Está atrás de Flamengo, Nova Iguaçu e Fluminense, que é o líder absoluto, e na minha opinião, inclusive, já classificado para as fases finais. O Vasco ainda tem pela frente mais 4 partidas. Jogará a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª, ou seja, perdão, melhor dizendo, não é exatamente isso, 4 partidas, vai até a 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco ainda enfrenta, né, a equipe do Botafogo, a equipe do Fluminense, a equipe do Volta Redonda e também a equipe do Madureira. São esses aí os próximos adversários do Vasco da Gama durante esse Campeonato Carioca, que é necessário vencer. O Vasco precisa vencer para terminar esse Campeonato Carioca entre os 4 colocados, os 4 primeiros colocados, e brigar aí, né, pelo título carioca, que o Vasco não conquista desde o ano de 2016. E se Emiliano ficou feliz ontem com a torcida vascaína, quem também ficou muito impressionado foi o estreante da noite, Pablo Galdamez. E só fazendo uma errata, eu falei que era Volta Redonda e Madureira. O Vasco já enfrentou Madureira, falta enfrentar a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro pela última rodada, jogo que será muito provavelmente no dia 2 de março. Sobre Galdamez, né, o estreante da noite de ontem, e que, olha, na minha opinião, além de estreante, foi o melhor atleta dentro das 4 linhas. Jogou um partidão, o jogador também ficou muito animado com a torcida vascaína. Em entrevista ele disse assim, ó, é realmente impressionante, impactante. O apoio dessa gente é maravilhoso, mesmo em estádio muito distante do Rio de Janeiro. Tentamos retribuir em campo tudo que nos deram lá fora. E imagina como deve ser, né? Um atleta que estava na Genoa, e com todo respeito à Genoa, a tradição que ele tem no futebol italiano como clube, mas é diferente. O Vasco é um clube diferente, o Vasco é um clube com um torcedor diferente, é um clube de 20 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. A Diana não tem com toda certeza esse número de torcedores, esse número de apaixonados pelo clube. E o Pablo Galdamez, que chegou na última sexta-feira no Rio, anteontem, né, na quarta-feira, ele estava desembarcando em Manaus na parte da noite com 1.000 torcedores o apoiando, sem mesmo ninguém conhecê-lo, pedindo para tirar foto, pedindo um abraço, pedindo autógrafo. Pablo Galdamez foi completamente abraçado pelo torcedor vascaíno em pouco menos de uma semana de Vasco. E, meus amigos, isso impressiona. Foi anteontem no aeroporto, ontem na Arena da Amazônia, foi domingo no Maracanã, no clássico contra o Flamengo, lá no Maracanã, onde eles, esteve presente, acompanhou a partida do camarote, viu ali da festa torcedor vascaíno no setor sul, milhares de torcedores ali também presentes. Então, de fato, Galdamez é mais um que está se apaixonando de uma forma muito rápida pelo Vasco da Gama. E essa paixão, é claro, automaticamente faz com que ele ganhe gosto de vestir essa camisa Cruz Maltina. E ontem foi assim. Ontem, na estreia, Galdamez foi muito bem, foi motivo de elogio para a grande maioria da torcida vascaína na noite de ontem. E Emiliano Dias, auxiliar técnico, que foi dar a entrevista coletiva após a vitória contra o Audax, falou sobre Galdamez e, é claro, rasgou elogios ao mais novo reforço do setor de meio campo do Vasco, que ganhou vaga domingo, né, na partida que o Vasco terá contra a equipe. Aliás, o Vasco volta a jogar quarta-feira agora, né? Quarta-feira, 14 de fevereiro, contra a equipe do Fluminense. Muito provavelmente que Galdamez possa estar presente entre os titulares. Deve ser aí uma trinca, né? Formada por Zé Gabriel, Galdamez e Payet no setor de meio de campo. Ganhou vaga, meu amigo. Gostei do que vi ontem. Dê uma olhada aí nas palavras de Emiliano. No, sabíamos a característica de Pablo. Es un jugador con muy buen pie. Es un jugador dinámico. Ficamos muy contentos porque no era fácil. Viene de jugar en Europa, que hoy en este momento está muy frío. Jugar acá, que está muy quente, muita humedad. La verdad que fiz um grande jogo e ficamos muito contentes. E aí, torcedor vascaíno, você também gostou da atuação de Pablo Galdamez? Primeira partida dele como reforço do Vasco. Coloque a sua opinião aí nos comentários. Volto a repetir, eu sinceramente gostei muito da estreia do chileno. É jogador de seleção, né? A gente está muito amargurado, essa é a grande realidade. Estamos chateados, estamos escaldados. Mas se a gente colocar no papel, a gente está falando de um atleta que atuou no Genoa, na seleção do Chile, no Vélez, no União Espanhola. Não é qualquer jogador, 27 anos, está no seu auge físico, pode ajudar muito esse elenco do Vasco. Porém, não é porque ele veio que o Vasco da Gama não precisará trazer mais reforços, muito pelo contrário. O Vasco precisa com urgência de reforçar o seu elenco. E ontem ficou escancarado. O Vasco precisa reforçar principalmente o seu setor ofensivo. É carente o setor ofensivo do Vasco. Foram 26 finalizações e um gol marcado. Isso não é normal. Quantidade de gols que o David perdeu, meu amigo.
não pode perder. A gente teve a informação que o Breno Lopes, infelizmente, deu para trás, né? As negociações por ele acabaram não andando. O Vasco hoje não vai conseguir a chegada do atleta. A gente tem informações que o Duqueiroz, um volante que também poderia chegar ao Vasco, vai para o Grêmio. Não vai conseguir. O Vasco da Gama, sua contratação por questões aí envolvendo guerra na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, um problemão. É só com o Vasco da Gama que de fato acontecem essas coisas. E dentre as últimas os três nomes, né, que o Vasco da Gama negociava, de fato o único que parece vir mesmo é o Pedro Henrique. Pedro Henrique é um atleta do Internacional, que o Vasco negocia, quer muito vestir a camisa do Vasco da Gama, um jogador que está muito empolgado com o projeto apresentado, um nome que Ramon Dias fez questão de ligar para o seu técnico, que é o Eduardo Cudê, que jogou junto com o Ramon, ou melhor, Cudê que foi treinado por Ramon nos tempos de River Plate e hoje é o técnico de Pedro Henrique no Inter. Então, Ramon pegou o telefone e ligou diretamente para Cudê para pedir a liberação do Pedro Henrique. E ontem, na calada da noite, Pedro Henrique colocou uns stories acompanhados de 2 cachorros e na imagem que aparece na televisão do Pedro Henrique, a gente vê que está rolando, né, a partida entre Vasco da Gama e Audax, sem necessidade nenhuma. O Pedro Henrique colocou nas suas redes sociais que estava vendo o jogo do Vasco da Gama. Então, tem caroço, né, como se fala, acreditar, tem caroço nesse angu, tem coelho nesse mato, tem alguma coisa acontecendo aí por trás dos panos que indica que de fato Pedro Henrique possa vir a ser um reforço do Vasco. Tem negócio, não teria porquê. Ele ontem foi e colocou essa imagem só para falar assim, ó, torcedor vascaíno, tô de olho, hein, tô podendo chegar aí nesses próximos dias. E é claro, automaticamente, Emiliano Dias também foi perguntado sobre a situação de reforços na coletiva de ontem. E ele respondeu. Ele falou à imprensa que quer reforços, que precisa de reforços para o elenco vascaíno. A gente não pode ficar aqui sempre falando o mesmo. Precisamos e a gente falou. Mas nós, de que chegamos a Vasco, temos que encontrar solução. O treinador tem que encontrar solução. Então tratamos de probar uma coisa, probar outra, porque se ficamos lamentando el que lleva 6 meses acá en Vasco, sabemos lo duro que fue ficar en primera división. Y este grupo fez mucho trabajo para eso. Entonces nosotros ficamos lamentando lo que acontece, queremos, mas gente y el grupo está mentalizado que tiene que seguir trabajando y tiene que dar lo mejor para... Porque Vasco el año pasado brigó, porque de que llegamos nosotros salimos séptimo. Y vamos a continuar brigando hasta el fin, luchando. El grupo tiene una mentalidad fuerte, que sabe que no se va a relajar nunca. Venga quien venga, acontece que acontece, el grupo va a seguir luchando porque esa es la mentalidad del grupo. Y sí, ojalá Dios quiera puedan venir. Então, cobranças duras, o Vasco precisa reforçar e a gente vai cobrar daqui também. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira, sextou, né, de carnaval. Aproveite o feriado com calma, serenidade, sem fazer nenhuma loucura. Torcedor vascaíno, pelo amor de Deus, e volte aqui diariamente para acompanhar as informações do nosso Cruz Maltino. Prometo, hein? Prometo, a gente fecha aqui agora, aperta a mão do outro, uma vez por dia, no mínimo eu estarei aqui. Não garanto 3 vídeos por dia nesse final de semana, não. Amanhã, aliás, hoje, sexta-feira, vai ter. A partir de amanhã até terça-feira, não garanto. Mas eu aperto a mão agora e a gente fecha pelo menos um vídeo por dia. Tá tranquilo? Tá fechado? Fechou um vídeo aqui? Então é isso. Conto com você diariamente. Ative o seu sininho de notificação, se inscreva, vamos que vamos. E como sempre falamos, saudações vascaínas.